As chuvas têm sido um motivo de preocupação em muitas cidades. O risco de alagamentos, enchentes, quedas de árvores, raios, desabamentos e deslizamentos por desgaste do solo tornam-se mais frequentes, o que liga um alerta para as pessoas em situações de moradias mais precárias e até mesmo para aqueles que pensam em atravessar os temporais em seus automóveis. Muitos carros são danificados e, em certos casos, até mesmo ilhados pelas enchentes cada vez mais recorrentes. Um anúncio de chuva torna-se sinal de congestionamento, problemas do transporte público e muita dor de cabeça para o cidadão que precisa atravessar a água, muitas vezes contaminada, o que pode se tornar motivo de doenças e hospitalização das pessoas que foram expostas. Este não é um problema exclusivo das grandes cidades, mas tem se destacado pelas imagens de carros carregados pela água de chuva e locais destruídos pelo estrago das tempestades. No Bendita de hoje, você pode acompanhar mais enquanto já separa o guarda-chuva para enfrentar esse período. Minha gente, foi difícil chegar no programa aqui hoje, hein? Para vocês terem uma ideia do que está acontecendo aqui em São Paulo, capital. Uma chuva fortíssima e é uma questão de segundos, as ruas ficam alagadas e os carros ficam ilhados. Então, nós precisamos nos adaptar e estamos vivendo um tempo novo no nosso país, na nossa cidade. Recentemente, nós tivemos também que nos aprender a adaptar no período do Covid. Vocês lembram disso, né? E agora, mal, nós temos que nos adaptar a esse sistema que para nós está sendo novo. Tempestades quase todos os dias, na época de verão principalmente. Mas eu tenho a honra de ter aqui o nosso querido Capitão André Elias, que ele é porta-voz do Corpo de Bombeiros, que ele é capitão da Polícia Militar. Atualmente, ele também trabalha em Relações Públicas do Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo e formado também, né, como engenheiro de materiais e como piloto comercial de avião habilitado. Capitão André Elias, muito boa tarde. Boa tarde, padre. Boa tarde a todos que nos assistem. Muito obrigado pela introdução. Ficou até meio sem jeito. Para nós é uma honra tê-lo aqui. O Capitão André, a gente está vendo aqui, eu acabei de falar, né? Nós temos que estar sempre nos adaptando a alguma coisa nova. E quando eu falo novo é porque eu nunca vi, muitas pessoas estão comentando, capitão, do que vem acontecendo nas nossas cidades nos últimos tempos. São chuvas muito fora do comum, parece que as nuvens estão mais baixas. A gente sabe que em grandes cidades como a nossa, que cada vez tem mais prédios, não tem mais onde a água escoar, é para onde ela ir, a terra não chupa mais. Então começa a ver todo esse problema aí. Eu acho que a primeira pergunta, capitão, estamos vivendo bastante essa época. Como que nós, cidadãos, podemos, ao notar que vai vir uma chuva forte, como veio hoje, quais seriam os primeiros cuidados que a gente precisa ter, capitão? Como o senhor disse, a impermeabilização do solo ela é bastante notória, né? Principalmente quando nós temos chuvas em dias consecutivos, isso torna mais difícil o escoamento da água. Mas aí vem um ponto também no qual o Estado ele tem obrigações, com certeza. Mas nós, como cidadãos, temos também deveres. Sim. E qual é o nosso dever, principalmente nessas situações? Não se colocar em situação de risco, padre. Não posso tentar enfrentar a natureza é implacável. Então, se nós temos uma enxurrada, se nós temos um alagamento, muitas das vezes nós estamos atrasados, é aquela correria do dia a dia e eu quero passar e eu não estou nem aí porque eu conheço o local, eu sempre faço esse caminho e eu tento passar. Mas eu esqueço que aquela fina camada de água, por mais raso que seja, ela esconde armadilhas. Então é o asfalto que cedeu, aconteceu isso agora nesse momento na Zona Leste, uma parte do asfalto que cedeu, é uma tampa de um bueiro que saiu do lugar, é uma boca de lobo que ali eventualmente quebrou. Porque a água levanta, a gente não está enxergando, está levantando muitas coisas. Sim, porque é muita água que vem, então você tem um refluxo dessa água no qual as galerias não conseguem fazer a drenagem de maneira correta. Então é por isso que nós pedimos encarecidamente para você não se colocar
nessa situação, porque os acidentes acontecem justamente com quem tenta enfrentar a força da natureza. É porque ele não está acostumado a ver isso, sempre está, normalmente, ou está dentro do carro, ou acha que vai acabar a chuva, daqui a pouco está tudo certo, só que não está tendo mais esse tipo de acontecimento. É onde a pessoa é enganada numa armadilha. Nós temos aqui um VT também aqui, capitão, que eu acho que são as principais tragédias naturais do país, tá? E as suas medidas preventivas. Vamos acompanhar juntos aí. Em 2022, o Brasil enfrentou uma das suas maiores tragédias climáticas. Com as fortes chuvas em Petrópolis, no Rio de Janeiro, 4.000 pessoas ficaram desalojadas e 235 perderam a vida. Recentemente, a cidade de São Sebastião, em São Paulo, também sofreu com o mesmo problema. São mais de 4.000 pessoas desalojadas ou desabrigadas e 65 mortes. Mas não é de hoje que o país sofre com os impactos da chuva. A maior tragédia natural do país foi registrada em 1967, na Serra das Araras, no Rio de Janeiro, com 1.700 vítimas fatais. 56 anos depois, ainda há o desafio de não só acompanhar as mudanças climáticas, mas também cobrar políticas públicas que minimizem moradias informais em áreas de risco, assim como evitar a urbanização de áreas de proteção ambiental, para evitar que essas tragédias se repitam. Olha aí, gente, eu estou aqui com o nosso querido capitão André, que é da Polícia Militar, bombeiro, super competente. E estamos aqui tentando achar alguns meios para a gente aprender a sobreviver nessa época aqui, viu, irmãos e irmãs? Capitão, outra coisa que eu acho que é talvez muito importante, as pessoas que estão em casa também. Por exemplo, aqui na Zona Oeste, Zona Norte, muito próxima, quando percebe que está começando a ter essas nuvens muito pesadas, começa a ter relâmpagos, grandes trovões e chuvas, é bom que as pessoas que estão em casa, ou estão nos seus apartamentos também, precisa também ter alguns cuidados, porque está fora do normal essas chuvas, esses raios. Também é importante que os nossos telespectadores tenham consciência de alguma prevenção que eles podem fazer? Sim, com certeza, padre. É claro, se eu estou em casa, em tese eu estou num local seguro, teoricamente seguro, eu estou numa condição um tanto quanto confortável, diferente de quem está na rua exposto. Mas a gente pode ter algumas atitudes prevencionistas, como, por exemplo, o senhor comentou das descargas atmosféricas, né, os raios que caem. Então, eu posso desligar aparelhos eletroeletrônicos. Isso evita uma sobrecarga, eventualmente, se o raio caiu, foi atraído pelo para-raio ali do meu edifício. Pode ter uma sobrecarga numa rede próxima, enfim. Eu evito um risco de um princípio de incêndio que pode se tornar um incêndio grande. Eu evito perder aquele eletrodoméstico que, afinal de contas, custou dinheiro, uma força de trabalho. Eu posso ficar longe das janelas também, porque a gente tem aquela curiosidade de olhar o que está acontecendo, né? Sim. Mas há estudos que comprovam, né? Metais, objetos refletivos, eles acabam atraindo também essas descargas. Uso de celular nessa hora? Uso de celular, sim. Deixa o celular de lado um pouquinho. Nós sabemos que essas chuvas de verão, elas são aquelas pancadas muito fortes, mas elas passam rápido. Então é ali coisa de 20 minutinhos que você vai ficar mais tranquilo, aproveita para fazer ali, né, uma meditação, pensar um pouco na vida. Quem tem fé, reza. Reza um pouquinho, sim, mas são atitudes prevencionistas que podem evitar um mal maior. Maravilha. Em um território de grande extensão como o Brasil, vários fatores contribuem para as chuvas. A vegetação da Amazônia, por exemplo, dá origem aos chamados rios voadores, verdadeiros cursos d'água que levam chuvas e amenizam o clima de várias regiões do país. As massas de ar e anomalias climáticas de outras regiões do mundo, como os famosos El Niño e Laninha, também interferem nas temperaturas e precipitações por aqui. Outro ponto a considerar é a ação humana e os seus efeitos. Grandes construtores, que geram ilhas de calor, assim como a poluição atmosférica e o desmatamento, contribuem diretamente para o aquecimento global, que, por sua vez, também traz mais oscilações climáticas. Daí, a importância da união e ações internacionais para reverter o aumento das médias térmicas no planeta. Essa política. Entendeu agora?
entendeu agora por que o nosso país está chovendo tanto, né? E o capitão já colocou aqui para nós, né, capitão André, que eu estava até falando outro dia aqui com uma pessoa que trabalha na parte da meteorologia, que uma das causas que, ao meu ver, o senhor é especialista nisso, o senhor pode falar com mais propriedade. Hoje, as grandes cidades, como aqui em São Paulo, capital, a gente está vendo que tem um inchaço populacional muito grande e vertical. Onde você olha agora, você está vendo prédios que estão sendo feitos como nunca. Então, é claro, agora a pergunta é, nós não temos, parece que eu não vejo isso, capitão, um planejamento para as cidades urbanizadas como a nossa, de você primeiro preparar o ambiente, já imaginando que pode haver um impacto da natureza sobre isso. Por exemplo, asfaltar tudo, você vai tirar toda a possibilidade de terra, haverá um certo desmatamento, prédios, muito mais carros. Parece que não houve e parece que há pouco estudo de preparação. Ora, eles querem vender rápido, mas essa preparação parece que também fica muito a dever, não é, capitão? Eu acredito que culturalmente nós temos esse hábito de ocupar e posteriormente tomar providências a respeito dessas consequências, né? Claro, não compete ao Corpo de Bombeiros legalmente regular a questão da ocupação ou as medidas compensatórias. Nós entramos numa fase de atuação na emergência, infelizmente, mas existimos para isso, para atuar na emergência. Mas eu creio que uma política melhor poderia ser implantada. Sim, nós temos os nossos políticos que nós devemos cobrar como cidadãos, sim, pagadores de impostos, nós devemos cobrar os nossos políticos e cobrar atitudes e leis que prevejam essa ocupação ou que melhorem a qualidade de vida do nosso povo. Capitão, quais são as ocorrências que mais, pela sua experiência, o senhor, principalmente nesses tempos atuais, agora aqui no Brasil, em São Paulo, vocês estão tendo maior tipo de ocorrência? Em quais circunstâncias? São mais com os idosos, com as crianças, de um modo geral, ou alguma coisa diferente que a gente talvez não saiba aqui? Olha, disparado, o maior atendimento do Corpo de Bombeiros, isso na história do Corpo de Bombeiros, é o acidente de trânsito. Sim. E principalmente envolvendo motocicleta, afinal de contas, nós temos esse meio de locomoção que visa agilizar a vida, porque você consegue cortar caminhos, utilizar os corredores, mas que é extremamente perigoso. Então, assim, se eu pudesse falar hoje, qual é o maior número de atendimentos? Acidente de trânsito envolvendo motociclista. Nesse tempo de tempestades aqui na cidade, os casos, por exemplo, ficar no carro, as vias elas enchem muito rápido. Às vezes você é obrigado a parar o carro, quando está acontecendo isso, porque senão o carro fica encalhado e ele é levado. Então a pergunta é o seguinte, a pessoa deve parar o carro, ficar dentro do carro ou procurar sair, mas a água está subindo muito rápido. Quais seriam os primeiros passos que, pela experiência do senhor como capitão, do bombeiro, daria para essas pessoas ao deparar com uma situação como essa? Isso é uma pergunta que é essencial e que eu até provoco quando não sou indagado, porque é onde mora o perigo. Mas existe o seguinte, as pessoas elas esperam chegar no limite para poder tomar uma atitude. E esse limite, por vezes, você já não tem mais tempo de sair do local. As duas opções são perigosas, dependendo do tempo que ficou. Exato, padre. Se eu ficar no carro com a água já chegando ali na metade da porta, na verdade, com um pouco de água já é perigoso, mas a água chegando na metade da porta, tanto eu dentro do carro eu tentar sair, eu já estou me arriscando. Agora, o que o Corpo de Bombeiros pede? Não deixe chegar nessa situação. Então, se eu estou preso no carro, no trânsito, estou lá com o meu carro preso, não vai nem para frente nem para trás, começou a subir a água, sai imediatamente. Deixa o carro lá. Deixa o carro lá, não tem problema. A vida sempre tem que ser a primeira atitude a ser recuperada. E o que é o bem sem a vida? Sem dúvida nenhuma. Nada. Então, saia imediatamente. Agora, claro, situações extremas exigem atitudes extremas. Não tenho o que fazer, subiu mais? Procure abrigo. Saia do veículo, procure abrigo. Perfeito. Deixa eu poder falar uma coisa para você. Os problemas de saúde que podem ser contraídos pela água das enchentes são muitos. Então, nós temos que tomar muito cuidado também.
que nem o capitão está falando aqui. Se der, já sai rápido, porque se você pegar muito aquela água lá também, você tem problemas. Dá uma olhadinha no VT. A água de chuva é extremamente suja. A água de chuva é a água mais contaminada que existe. Lá tem a urina do rato, pensar em leptospirose, tem uma série de doenças infecto-contagiosas, a salmonelose, a shigellose, doenças parasitárias, a hepatite A. Então, essa época, todo mundo tem que dar uma olhadinha como é que está a proteção para a hepatite A, ou sabendo que já tem a proteção, ou levando a filharada, os parentes, para fazer vacinação contra a hepatite A, porque nessa época aumenta a incidência. A leptospirose aumenta a incidência. Doenças, como eu já falei, infecto-contagiosas, transmitidas, que a gente chama de contaminação oral fecal, por contato com água contaminada. Tá vendo, gente? As águas de chuva são muito contaminadas. Tem que tomar muito cuidado, tá ok? Capitão André, hoje todos nós, praticamente, todas as pessoas hoje fazem uso do celular. Numa ocasião de chuva forte, em possibilidades como essas que nós exemplificamos, olha, e se acontecer, está subindo a água, meu carro está parado, seja lá o que for, estou vendo algum incidente de perigo que vai ocorrer com alguém, em que momento eu devo procurar? O bombeiro ou existe alguma outra instância que também é importante a gente ter conhecimento para acionar nesta hora? Padre, eu acredito que, e incentivo, na verdade, a qualquer momento que você tiver dúvida a respeito da segurança, da sua segurança ou de um terceiro, você deve ligar o 93 e acionar o Corpo de Bombeiros e falar o que está acontecendo. Sim. Agora, nós temos aqui em São Paulo também o aplicativo Bombeiros Emergência, que é um aplicativo desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, que você pode acionar o Corpo de Bombeiros através do aplicativo. Não tem fins lucrativos, está disponível em todas as lojas online e a um clique você aciona o Corpo de Bombeiros, manda a foto, manda o geoposicionamento daquela ocorrência. Por vezes eu não sei onde eu estou, não sei qual é a rua, sim, qual o numeral. Então, através desse aplicativo, a gente localiza você, vê o que está acontecendo em tempo real e disponibiliza os meios corretos para o atendimento. Então, a qualquer momento você pode acionar o Corpo de Bombeiros. As pessoas que estão andando na rua, estão voltando do trabalho, pego de uma maneira inesperada, está lá na calçada, está com o seu guarda-chuva, mas está vendo, olha, aqui é muita ventania, são relâmpagos. No caso dessas pessoas, ou até próprios animaizinhos que tiverem, né, o que seria bom? Primeira coisa a gente fazer, o senhor, como bombeiro, capitão do bombeiro, como é que o senhor diria para as pessoas? Olha, você está na rua, está caindo uma tempestade, evite o quê? Evite estar aonde? Ou é melhor se aproximar de alguma coisa, capitão? Primeira coisa que a gente tem que pensar é que se está caindo uma tempestade, eu não deveria estar na rua. Então eu procuro um abrigo imediatamente. Pode ser uma farmácia, uma padaria, pode ser um shopping center. A gente fala, poxa, ninguém nega abrigo para ninguém nessas horas, porque é desesperador. Então eu preciso me abrigar, eu preciso sair da rua. Agora eu tenho que evitar algumas situações, como por exemplo, árvores. Árvores são, primeiro, atrativos para descargas atmosféricas. Então se eu estou embaixo de uma árvore, eu posso ser atingido sim por uma descarga. Outro ponto, as árvores nessas chuvas, elas acabam tendo a copa muito pesada. E por vezes elas ficam desbalanceadas e caem. Então, se eu estou embaixo de uma árvore e acontece, por incrível que pareça, posso ser atingido por uma árvore. Outro ponto, que quando existe ali alagamentos, a gente tem aqui, principalmente na cidade de São Paulo, os postes de iluminação, os postes que transportam a energia. Então, a gente precisa evitar se aproximar desses postes, porque eu posso, através da água também, sofrer ali uma descarga elétrica. Portanto, procure abrigo o mais rápido possível. Tá vendo, gente? Percebeu que nessa época está acontecendo muito mudanças climáticas? Evitem sair andando pela rua aí, principalmente os mais idosos, né, capitão? Principalmente crianças sempre acompanhadas de maiores, de responsáveis. Sim. E os idosos também. Os idosos também, tá? Também. Nessa pauta aqui já está terminando. Eu estou aqui conversando com o capitão André,
que é muito bacana, muito competente. Capitão, gostaria que o senhor fizesse as suas últimas considerações, que o senhor acha que é pertinente para nós e para o povo que está agora nos acompanhando, como cuidados nesta época de grandes chuvas. Se o senhor achar que tenha mais alguma coisa que seria bom destacar, para a gente fechar. Padre, eu acho que, e a gente vem falando muito isso, que é para colocar na cabeça de todo cidadão que nos ouve, que acompanha o Corpo de Bombeiros nas redes sociais, enfim, é a seguinte frase: não se coloque em situação de risco, fuja dos riscos. E aí sim, nós podemos cobrar o Estado da maneira que é devida, mas nós também temos os nossos deveres como cidadão e contribuímos com a segurança de toda a população. Então não se coloque em situação de risco. Caso precise, liga o 93, aciona o Corpo de Bombeiros, que nós iremos até você. Que legal, tá vendo, gente? Capitão André, eu agradeço muito a sua participação aqui conosco no Bendita Hora. Tenho certeza que foi muito proveitoso. E se Deus quiser, até a próxima para falarmos de outros assuntos também. Com certeza, eu agradeço o convite e me coloco à disposição. Obrigado, capitão. Que Deus abençoe obrigado. todos nós, viu?